A Revolução Francesa, que eclodiu em 1789, trouxe sérias e importantes mudanças no mundo, no aspecto político, filosófico, social e também nas artes. Os artistas que passaram por esse período e que viveram essas novas ideias, a atitude geral foi virar as costas para a arte do passado e criar uma nova arte. A música quis sair e saiu dos concertos, das apresentações nos salões dos palácios, que atendia a nobreza, e se dirigiu para as primeiras salas de concerto que começaram a ser construídas e para um novo público, uma nova classe que surgia, que é a burguesia. Acontece que, logo em seguida dos terrores da Revolução Francesa, surge a figura de Napoleão com ideias republicanas e uma adesão geral pelas novas ideias dele, que não se concretizaram, porque ele se dirigiu por um outro caminho. Quando foi em 1815, houve o Congresso de Viena, que ia organizar o mundo novamente no final da era napoleônica. E ali começou a surgir levemente algumas ideias que poderiam remeter ao antigo regime político do absolutismo. Isto, quando começou a surgir, essas ideias começaram a surgir, os franceses ficaram apavorados. E acontece então em 1830 a conhecida Revolução dos 3 Dias Gloriosos, que foram no dia 27, 28 e 29 de julho de 1830. Esses 3 dias uniu a classe artística, a intelectualidade, os idealistas se uniram e conseguiram que não frutificasse aquelas ideias retrógradas. E a partir de 1830, Paris se torna o maior centro cultural e musical do mundo. Todos foram para lá, escritores, pintores, é quando Chopin chega em Paris também. E o que estava acontecendo em Paris? A descoberta praticamente tardia do romantismo na música com Beethoven, com a música de Beethoven. Beethoven faleceu em 1827. Em 1828, em Paris, o Conservatório de Paris tinha uma orquestra maravilhosa, regida por um grande maestro francês, Rabeneck. E foi Rabeneck que apresentou aos parisienses, pela primeira vez, as 9 sinfonias de Beethoven. Foram quando, próximo dos anos de 1830, os franceses conheceram a música do romantismo alemão, as novas ideias de Beethoven, de transmissão de sensibilidade moderna, que a transmissão da sensibilidade das ideias musicais e sentimentos era através do som e não da palavra. Isso foi uma novidade de Beethoven. E Beethoven dominou o público francês. A hegemonia sinfônica alemã tomou conta dos franceses e dos parisienses. Até 1870, surgir a Guerra Franco-Prussiana, que foi entre o Império Francês e o Império Prussiano, com a derrota dos franceses. Como consequência, veio a unificação da Alemanha e a queda do imperador Napoleão III e o estabelecimento da Terceira República Francesa. Isso mexeu demais com os franceses. O nosso Saint-Saëns que estamos falando hoje serviu na Guarda Nacional desta guerra e ele adquiriu um sentimento anti-alemão fortíssimo. Acabando a guerra, os artistas, e no caso do nosso interesse agora, os músicos, se reuniram e não queriam saber nada do que fosse remetesse alemão. E sentiram que havia necessidade, era um momento de se voltar para as origens francesas.
da Idade Média, do Renascimento, da glória da música francesa do Barroco e eliminarem o romantismo e o sinfonismo germânico. E aqui que entra a importância do nosso compositor de hoje, Saint-Saëns. Continuando conhecendo as obras, assistindo obras principais deste grande compositor francês, nós vamos para uma obra de violino, Introdução e Rondó Caprichoso, uma obra que Saint-Saëns compôs para violino acompanhado de orquestra, e ele compôs e dedicou ao grande violinista do século XIX espanhol, Pablo de Sarasate, que era um virtuoso e um assombro. E foi estreada a peça Sarasate ao violino e a regência de Saint-Saëns. Nós vamos assistir uma interpretação magistral da holandesa violinista Janine Jansen, na sala de concerto da Concertgebouw em Amsterdã, sob a regência do maestro letão Maris Jansons, que faleceu em 2019, um maestro genial.